Aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, ao nosso Mestre, ao nosso Consolador nessa manhã. Que o coração de cada um aqui comigo possa ser entregue no altar do Senhor no dia de hoje como uma oferta de adoração, através da sinceridade, através da consciência, através de maturidade, meus irmãos. Às vezes a gente se pega lembrando tanta coisa que a gente viveu, ouviu ou presenciou, e a gente consegue ver o quanto o ser humano é imaturo. O ser humano sem Deus, de verdade, ele é imaturo. Quantas vezes, todos os dias, a gente se depara com pessoas com 20, 30, 40, 60, 80 anos, que se sentem tão maduras, tão prontas, tão ativas na vida. E às vezes você conversa 5 minutos com essa pessoa, você vê que aquela pessoa não tem muito na cabeça. Joga os pés pelas mãos, não raciocina, não pensa, faz muita coisa errada e tá com a cauterização, né, da consciência aí, tá vivendo impetuosamente, eu diria assim. Peço, irmão, desculpa os irmãos, eu tô tomando um chá quentinho aqui pra garganta, apesar que ela não tá mal não, graças a Deus, mas é bom tomar um chazinho. Hoje eu fiz um chá de camomila, limão, como é que se chama aquele outro negócio? Umas ervas aí, gente, para trazer força, para trazer energia, para trazer vitamina pro meu corpo. Porque todos os dias a gente precisa se alimentar através da comida. Hoje de manhã, o café da manhã foi um fígado de boi. Eu tô anêmica, meus irmãos. Aí meu menininho pequeno também tomou esse cafezinho comigo. Comeu um pedacinho do fígado, graças a Deus. E agora eu tô tomando chá, né, para ajudar a lavar, vamos dizer assim. E tô aqui com a minha santa palavra aberta. Nesse meio tempo que eu fazia isso, eu comecei a lembrar algumas coisas. E me veio na memória de ler com os irmãos Ezequiel, capítulo 22. E eu peço aos irmãos, a cada um de vocês, meus queridos, eu peço que prestem atenção na palavra que nós vamos ler hoje. Aqui foi para Jerusalém, mas a base vale muito para nossos dias atuais. E como que Deus age diante de tudo isso? Olha, se uma pessoa faz mal a mim, Ana Paula, fala mal de mim, faz intriga, um dia é minha amiga ou meu amigo, no dia seguinte já é meu inimigo, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, às vezes eu não sou de acordo e a pessoa é impetuosa, chuta o pau da barraca e já não presto mais. Isso acontece muito. Tive a oportunidade de ver pessoas dizendo: Ana, como que eu gosto de você, que você é assim, que você é assado. E depois já não vale mais, porque eu não sou de acordo com certas coisas que penso. Se alguém faz mal a mim, talvez quando eu chego perto dessa pessoa, ela faz um sorriso para mim, né? E me trata bem, não sei o quê, e tototô. Quando eu viro as costas, já trata de fazer veneno. Eu, Ana Paula, não tenho o poder de fazer essa pessoa pagar a língua dela. E ainda, meus irmãos, que eu tenho visto pessoas ou pessoa pagando língua, não porque fez mal a mim, mas porque fez mal a muitas pessoas, e os maus que essa pessoa fez são muito parecidos. Por exemplo, falou mal de um, falou mal de outro, colocou defeito no filho de um, colocou defeito no filho do outro, e não sei o que daqui, não sei o que dali. Hoje está vivendo tudo com seus filhos. Eu tenho visto, ainda assim, essa pessoa ou pessoas não reconhecerem. Elas estão pagando a língua mesmo. Infelizmente, esse negócio de pagar a língua, se o Espírito Santo não está no meio, se Deus não está junto, se não é vindo de Deus para a vida da pessoa, a pessoa não entende. Quando eu era jovem, eu era muito egoísta. Eu tinha meus 16, 17, 18 anos. Eu era muito egoísta.
Eu não valia nada, eu só pensava em mim. Todo o dinheirinho que eu ganhava com os meus trabalhos, eu só pensava em mim. E isso me traz tanta dor no coração, porque sabe quando você olha para trás e fala, meu Deus, como que eu era cretina, como que eu era estúpida, insana. Eu podia ter feito tanto, mas eu fui egoísta, fui muito egoísta, com a minha mãe, com a minha irmã. Mas graças a Deus durou pouco o meu egoísmo, porque o Senhor teve misericórdia e me levantou, me acordou, me trouxe consciência daquilo em tempo. Eu devo ter aprontado uns 2 anos aí, como um cachorrinho, né? Esses cachorros que não é nem cachorro pequenininho, nem cachorro grande, aqueles cachorros adolescentes, impetuosos, cheios de energia, acham que são donos do mundo, acham que podem tudo, que sabem tudo, são os melhores, merecem o melhor. Então, entre os meus 16 e 18 anos, mais ou menos, quase 20, porque eu não me lembro mais exatamente, mas nessa média, eu fui muito egoísta, muito, muito. Minha mãe era faxineira, minha mãe cresceu, eu e a minha irmã fazendo faxina na casa dos outros. Minha mãe, por causa da vida que ela teve que levar para me sustentar, a minha irmã, minha mãe pegou problema na coluna, minha mãe pegou doença de micose nas unhas, porque ia fazer faxina, o povo mandava ela limpar, ela limpava como o povo queria, sem se proteger de nada. Minha mãe teve muito problema com veia arrebentada nas pernas, entre tantos problemas. Minha mãe pagou dentista para mim por 11 anos para eu usar aparelho de dente, para os meus amigos não debocharem de mim. Por isso hoje eu tenho um sorriso muito bonito. E eu tenho muito orgulho do meu sorriso, não por mim, porque eu nasci assim. Porque se hoje eu tenho os dentes bonitos que eu tenho, eu devo tudo à minha mãe. Cada mês que ela pagava na época, R$45. Eu lembro das vezes, dos valores que ela ainda pagava todo mês. Eu me lembro uma das vezes, 45, teve vez de ser 90. Ela fazia faxina, ganhava 25, 30 por dia na época. Nós estamos falando de muitos anos atrás, eu tô com 37. Era muito sacrifício, meus irmãos. Eu, aqui na Itália, eu já parei para limpar a casa dos outros, fazer faxina para ganhar dinheiro. E eu sei o que minha mãe passou no Brasil, mas eu passei 1 mês, 2 meses, passei 1, 3 vezes, eu fui 2 vezes na casa de uma mulher. Minha mãe, ela ia todo dia, todo ano, o ano inteiro, todos os dias do mês, fazendo faxina daqui, dali, para pagar tudo. E olha, meus irmãos, se eu tenho um sorriso maravilhoso, porque eu posso dizer de peito cheio, eu tenho um sorriso maravilhoso, é por causa da minha mãe. Porque se não fosse por causa dela, eu ia parecer um coelho, porque eu tinha a boca mais horrorosa do mundo. Os dentes eram grandes, eram para fora, era tudo afastado, uma coisa horrorosa. Eu parecia um monstro. E a minha mãe me deu um sorriso maravilhoso. E isso está no livrinho lá de Deus. Eu espero que Deus leve em consideração hoje. Minha mãe está perdida. Está perdida no mundo. É muito orgulhosa. É uma pessoa idólatra. Mas que Deus leve em consideração o choro da sua filha, das suas filhas, porque eu sei que a minha irmã também é muito grata à minha mãe, porque foi uma mulher forte que tocou um barco grande e ela não deixou esse barco afundar. E eu vendo tudo, meus irmãos, que minha mãe fez na vida, por mim, pela minha irmã. Com os meus 17, 18 anos, comecei a trabalhar. Eu lembro que na época eu vendia TV a cabo, eu ganhei um dinheirinho. Consegui vender algumas coisas, ganhei um dinheiro. Na época minha mãe ainda fazia faxina. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha comprado umas calças de marca, 2 ou 3 calças de marca, blusa. Sim, eu gastei um dinheiro, sabe? Comprando roupa de marca, porque eu tinha que ir pra discoteca no final de semana. Só uma das calças que eu comprei na época custava R$90. Eu sei que hoje isso aí não é nada.
Mas para quem tá falando de 20 anos atrás, era muito. E eu lembro que eu cheguei em casa, tirei que tanto de roupa, olha o que eu comprei, olha o que eu comprei. E ainda falava, essa é R$90, essa não sei o que, essa não sei o que. Minha mãe e minha irmã estavam assim no cantinho. Eu lembro que a minha mãe olhou assim e falou, é bom. Não comentaram muito. Eu não percebi que burrice eu estava fazendo, porque conta de luz para pagar, conta de água para pagar, compra de casa para fazer, e eu não estava nem aí. O ápice do meu egoísmo foi quando eu cismei que eu tinha que emagrecer. Afinal, eu vou ter que comer verdura, senão eu não emagreço. Aí eu fui no sacolão, comprei muita verdura, mas muita verdura mesmo na época. Eu comprei muita verdura. Quando eu cheguei na porta de casa com aquele tanto de sacola de verdura, minha mãe deu um sorriso, a Luana, minha irmã, deu um sorriso. Eu solto, é porque eu tenho que emagrecer, tenho que comer verdura. É claro que todo mundo comeu, porque eu pus lá para todo mundo, mas foi a primeira vez que, pensando em mim, de algum modo indireto, eu beneficiei a minha mãe, a minha irmã, a minha casa. Mas não era para elas, era para mim. E foi quando Deus me deixou cair. Deus me deixou cair. E até que eu me arrependi, Deus teve realmente momentos muito impactantes na minha vida. Eu vi o meu egoísmo, por isso que eu falo com lágrimas nos olhos, porque realmente eu fui egoísta. E Deus deixou eu ser egoísta, meus irmãos, porque hoje isso serve de testemunho. Porque hoje eu estou num patamar de vida muito diferente, apesar de falho. Mas eu posso dizer para os irmãos, eu sei o que é ser egoísta. Como eu sei o que é ser egoísta, como eu sei. Depois que Deus tratou comigo, me deu um trabalho durante tantos anos, Deus me abençoou tanto no Brasil. Foi aonde eu, trabalhando, tirei minha mãe do trabalho dela, eu e minha irmã tiramos ela dos serviços, tadinho. Mas foi tarde demais, porque ela já estava muito lesada por causa do tanto que ela trabalhou. Mas graças a Deus a minha mãe está aí. Hoje é minha irmã que sustenta. Isso é um outro peso que eu carrego com ele, porque eu gostaria, porque quem diz, a Ana mora na Itália, ela tem o euro. Ela ajuda a casa dela, ela ajuda a irmã dela, ela ajuda a mãe dela. E um peso que eu tenho no meu coração é a tristeza. Um peso em forma de tristeza, porque não é culpa minha. É que eu não posso mandar 1 centavo para minha irmã no Brasil. Desde quando eu estou aqui, tem 9 anos, eu não mando. Mas eu posso dizer para os irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel, meus irmãos. E Deus tem dado a minha irmã 1 leão por dia para matar. E é matando 1 leão por dia que ela está conseguindo levar o barco, debaixo de muito sacrifício. Tem dias que ela fala, hoje eu acho que eu não vou dar conta. Mas Deus, no último momento, entrega na mão dela aquilo que ela precisa para tocar o barco. A minha irmã também é salva. E é assim, meus irmãos, que está sendo a nossa vida. Eu aqui na Itália, sem poder ajudar, sem condição de realmente poder fazer algo pela minha irmã, entreguei nas mãos de Deus. Deus me trouxe para cá, nos afastou tão longe. São 5 anos que eu não estou no Brasil, que eu não venho. Porque, infelizmente, quando a gente fala de crise econômica, realmente é crise. A gente precisa de muito dinheiro para ir para o Brasil. Tem que ir a família inteira, não é que eu posso ir sozinha. E nessa confusão toda, nós chegamos nesse ponto. Eu me consolo no Senhor, porque eu cheguei à conclusão também, ficar arrancando cabelo aqui em casa, entrar em depressão por causa dessas coisas, no final não vai me levar a lugar nenhum, porque não vai mudar. Mas hoje, eu olho para trás, porque que eu estou contando isso tudo para os irmãos. Hoje eu olho para trás e eu realmente, quando eu passei os meus apertos, como que pagando língua, de certo modo, eu passei com o Senhor. Quando é Deus, meu irmão, quando é Deus, minha irmã, que te mostra o seu erro, aí você realmente entende o que é que você fez. Infelizmente, até agora eu tenho visto pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo,
Pessoas que até têm a coragem de dizer que todo dia está no quarto da casa deles em oração e ouve a voz de Deus, se comportando de modo egoísta, prepotente, arrogante. E eu fiquei me perguntando outro dia, agora de manhã mesmo eu me perguntei de novo. Mas é possível que Deus fala com pessoa A, B ou C, como essa pessoa diz? Eu ouvi a voz de Deus, Deus me deu sonho tal, Deus me deu revelação tal. Se essa pessoa passou por cima de tanta gente, tratou mal a tanta gente, está sendo indiferente com tantas pessoas, em momento nenhum deu o braço a torcer realmente para ouvir aquilo que ela cometeu, é possível. Coisas que às vezes a pessoa diz que recebe de Deus e ela traz para a igreja, traz para a célula, traz para o grupo de oração, traz para o grupo dos irmãos virtuais, não sei como. E de repente é como uma bola que, bum, joga tudo no chão, espalha, só espalha, não junta, separa. É onde eu me ponho a pensar, será que Deus realmente fala com tal pessoa? Será que realmente eu tenho que dar crédito a um futuro sonho, uma futura visão que essa pessoa diz ter tido? E eu, nesse meio tempo, eu me lembro do como que Deus tratou comigo. Não que eu sou, meus irmãos, o master. Não que eu seja o melhor do melhor. Não que eu seja a dona da verdade. Eu estou só simplesmente compartilhando com os irmãos aquilo que eu penso em relação a mim. Em relação a mim, meus irmãos. Eu posso dizer para vocês, eu não tenho sonho todo dia, nem todo mês. Eu olhando para trás para o meu histórico de experiências sobrenaturais de sonho com Deus e até visão, esse ano de 2015 está acabando, não é verdade? Em 365 dias, eu devo ter sonhado umas 4 vezes sonhos que Deus me deu e tive uma visão. Então, um total de 5 revelações realmente de Deus, que eu sei que eu tive para mim. 5 a 7, mais ou menos. Porque semana passada eu andei sonhando com os cachorros aí, eu sei que tem coisa espiritual na minha vida. Deus já me deu até o entendimento do sonho. Então, assim, 365 dias, não cheguei nem a 10 sonhos e visões ao total. E se vê gente aí falando todo dia. Hoje eu tive um sonho, hoje eu tive uma visão. Só que trata os outros assim, as outras pessoas. Se você não é de acordo com o que essa pessoa fala, ela te ignora, ela te abandona. Ela não pensa 2 vezes em te largar, sabe? Então, meus amados, a gente vê isso. A gente vê isso ao nosso lado da casa, na nossa casa, a gente vê isso na nossa igreja. A gente vê isso na célula, se você frequenta. A gente vê isso aí pela internet. A gente vê isso no meio das pessoas. Pessoas que se dizem de Deus e pessoas que não são de Deus também. Amigos de trabalho, de casa. E aí, às vezes, a gente tem no coração esse desejo, né? Eu queria que essa pessoa pagasse, que ela enxergasse o tanto que ela está errando. Às vezes chega a gerar no seu coração, até uma sensação de vingança mesmo. Queria que esfregar a cara dela na verdade. Eu queria ver ela chorando e se arrependendo. Passando aperto mesmo. Mas eu quero dizer nessa manhã, do dia 20 de novembro, de 2015, que se um arrependimento, se uma verdade, se uma revelação de Deus com relação ao caráter errado de alguém não vem com o Espírito Santo que te convence, porque o Espírito Santo, ele não convence uma vez, ele convence todo dia. O Espírito Santo, ele nos convence todo dia dos nossos maus, do nosso pecado, do nosso erro, da nossa pessoa. O Espírito Santo, ele te traz realmente uma consciência tão viva sobre o que é certo e o errado, e é todo dia. Então, se não é através dele, é perda de tempo. É uma pessoa que está pagando língua, entre parênteses, mas está só acumulando vitimismo. Se sente vítima da vida. Eu tenho visto isso aqui perto de onde eu estou. Aqui onde eu moro eu vejo isso. Achando que é simplesmente uma vítima da vida. E não é assim.
Eu queria ler com vocês o modo como Deus trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha dia e noite, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Deus, ele dá o quadro do problema. Deus, ele explica como que a coisa está acontecendo na realidade e aí Deus dá a sentença. Deus dá o porquê que ele vai trazer o seu juízo. Então, em Ezequiel capítulo 22, Ezequiel conta para nós no dia de hoje. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? É o que eu falei. Nós que somos muitas das vezes afrontados por pessoas maldosas aqui, nós vamos levar para esse lado. Nós que somos vítimas de gente injusta, de situações injustas, nós podemos julgá-los? Você pode julgar a pessoa que mais te fez mal na sua vida? Olha que cada um de nós tem uma história. Nós podemos julgar? Aqui Deus pergunta isso para Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus. Aqui mudou. Aqui ele fala para ele dizer, assim diz o Senhor Deus. Aqui você vê Deus entrando na sua própria boca. Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesmo derramada, tu te fizestes culpadas, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Meus irmãos, todo ato que nós praticamos injustamente, ele tem duas divisões, ele tem duas vias, ele tem a divisão de águas. Se você peca, pratica um mal, com uma certa inocência, com uma certa bobice, você não tem noção mesmo do mal que você está praticando, você pisa na bola, não é uma coisa da sua natureza, não é uma coisa que você faz todo dia, aconteceu, mas eu prejudiquei tal pessoa, eu prejudiquei essa situação. Errar, meus irmãos, é humano. Nesse caso, você tende a arrepender, você tende a, poxa, meu Deus, olha o que eu fiz. É claro que dependendo do mal você vai colher a consequência, porque Deus, ele não tira a consequência de nada, mas ele perdoa. A mulher, ela pode cair na cama com um homem, às vezes ela é cristã, ela pode ir para a cama com um homem, pode engravidar, pode se arrepender. Deus vai perdoar essa mulher, porque ela realmente se arrependeu com lágrimas sinceras, mas Deus não vai impedir que ela tenha essa criança, é a consequência. Então essa é uma via, mas a outra via são desses que fazem o mal com prazer. É uma prática de vida diária. Todo dia eles estão manipulando a maldade. Todo dia eles querem e querem com sede, cada dia mais fazer mal a alguém. A vida deles é essa. Alguns têm noção de que estão fazendo alguma coisa errada porque não têm paz. Outros simplesmente estão tão cauterizados que eles simplesmente fazem desembestadamente determinado mal. E aqui Deus está falando que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. E você vê isso nos dias de hoje. Você vê religiões que fazem ídolos e ídolos e ídolos, e a Bíblia fala que faz contra ela mesma para se contaminar. Para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, o seu próprio sangue você derrama. Tu te fizeste culpada pelos teus ídolos, por ti mesma fabricadas. Tu te contaminastes e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos seus anos. Porque Deus tem um tempo para tudo. Você está aí
Olha para trás, quanta gente que você conhece morreu de velhice. Quantas histórias de pessoas que vieram nessa terra, como Hitler, Mussolini, presidente Tancredo Neves, exemplos de pessoas passadas que todos nós conhecemos de ouvir. Acabou. O império dessas pessoas acabaram. Cazuza, Raul Seixas, pessoas que chegaram no ápice, Cássia Eller, são todas pessoas que nós ouvimos falar, quantos atores, atrizes, Frank Sinatra, pessoas que viveram anos intermináveis de glória e provavelmente de tanta coisa errada, acumulando sangue para elas mesmas. Aos poucos, nos anos, essas pessoas foram matando as suas próprias almas. Um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Cássia Eller foi lésbica. Cazuza foi homossexual, morreu com AIDS. Frank Sinatra foi um donaiolo, um galinhão, um garanhão. Viveu o regalo que a vida deu. Muito dinheiro, muito sucesso. Que sabe o que aquele homem fez na vida dele, que sabe como terminou a família dele. Elvis Presley, Michael Jackson, que chegou num ponto de chegar a dar uma entrevista e dizer: não aguento mais a falsidade, a mentira, o engano, basta. Quando eu vejo aquela entrevista do Michael Jackson, eu levanto no meu coração um desejo tão grande de, quem sabe, no último momento ele se arrependeu. Porque o fato dele ter dado tantas entrevistas no final da vida dele, tentando denunciar os senhores do mundo, quando ele diz em uma das entrevistas, ele fala: tudo que nós aprendemos na história, nos livros, é tudo mentira, é tudo engano, é tudo planejado para enganar a sociedade. Basta, eu não aguento mais o sistema mentiroso em que nós vivemos. É quando eu desejo no meu coração que naquele momento ele já estivesse passando por uma cura do Senhor. Porque ele levantou sempre a mão chifrada. Ele sempre serviu o inimigo. Praticamente se pode dizer que ele vendeu a alma para Satanás. Ele se prostrou diante de Satanás. E Satanás deu a ele reinos neste mundo. Assim como Satanás tentou fazer com Jesus. Ele fez com muitas pessoas famosas, muitas pessoas impotentes, ricas, bilionárias, poderosíssimas, famosas. Hoje a gente vê tantos jovens, novos talentos, entrando também por essa estrada. Reality shows onde você vê estrelas sendo lançadas todos os dias. Pessoas que vivem no ápice. Mal sabem elas, que elas têm derramado todos os dias o seu próprio sangue. E a Bíblia fala que vai chegar um dia que o ano dessas pessoas terminará, como já terminou de muitos. Aqui Deus está falando para uma nação, para um povo, para Jerusalém. Mas hoje vale para o mundo, porque é o que nós vivemos. Nós construímos ídolos, nós matamos, nós mentimos, nós roubamos, nós pecamos. Nós acumulamos ira em cima da nossa cabeça. Se nós não temos o Espírito Santo para nos convencer realmente, meu irmão e minha irmã, nós estamos indo à bancarrota. Nós estamos indo sem freio para o abismo. Muitos já estão caindo literalmente dentro desse abismo, já estão passando por ele e ainda não conseguiram entender e estão quase para chegar no inferno. Por isso eu te fiz objeto de desprezo, opróbrio das nações e de escárnio, escândalo de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Meus irmãos, é assim que a gente tem visto hoje líderes religiosos, homens que outrora, pastores, que se diziam homens de Deus. Hoje muitos que sabem a verdade, de certo modo escarnecem deles, dizendo: ó, inflamado, cheio de inquietação, só quer o sucesso, só quer a fama, só quer o dinheiro, só quer conquista, só quer a glória. Parece um cachorro no cio. E aqui Deus fala: eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe.
praticam extorsões contra os estrangeiros e são injustos para com o órfão e com a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha do seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomastes extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Deus. Não é o que a gente vê hoje em dia? Pai que violenta a filha, filhos que têm relação sexual com a mãe. A gente vê aí hoje em dia, coisas absurdas, meus irmãos. Eu tenho vergonha até de pensar, até de imaginar coisas que a gente vê por aí. Extorsão, roubo, mentira, derramamento de sangue, gente inocente indo para cadeia todo dia porque o ladrão pagou o juiz. O juiz, então, para livrar o ladrão, arrumou um bode expiatório, tacou na cadeia no lugar dele. Injustiça e injustiça, sangue derramado. É um rio sem fim de maldade, que a gente não sabe mais nem o que dizer. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticastes, e por causa da tua culpa, de teu sangue, da culpa de sangue, se há no meio de ti. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticastes, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras e porei termo à tua imundícia. Serás profana em ti mesma à vista das nações, e então saberás que eu sou o Senhor. Isso é Deus tratando com Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória, uma coisa sem valor, lixo. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles, esses falsos profetas, devoram almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença.
nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. A gente vê isso aí na igreja, meus irmãos. Hoje nós vemos aí os púlpitos dizendo coisa santa e coisa profana. Homens loucos profanando a casa de Deus, matando almas, levando pessoas ignorantes no conhecimento da palavra para o inferno, matando. Pessoas que talvez chegam ali na igreja até com o coração sincero, sedento de uma coisa nova na vida deles, da esperança de conhecer a Deus. E ali eles se enganam por causa desses falsos pastores, falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos levitas. E eles vão caindo num buraco sem fim. E a Bíblia confirma dizendo: eis que o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Vocês veem os políticos? Os príncipes nossos atuais são os políticos. São esses homens e essas mulheres que pegam dinheiro aí da Caixa Federal, sei lá de onde que eles pegam verbas para arrumar certas coisas, asfaltar uma rua, ajustar uma coisa num bairro qualquer. Em vez de fazer aquilo, eles roubam o dinheiro para eles. Fazem projetos de construções aí para beneficiar a sociedade, uma escola nova, um hospital novo, uma coisa de esporte. Aí começam a obra, levantam os primeiros pilares, depois abandonam a obra porque extorquiram dinheiro para eles. Aqui na Itália, cheio de lugares aqui que os políticos começam a construir e depois abandonam. Tem verdadeiras cidades esportivas abandonadas na Itália, na cidade de Nápoles. Tem um centro esportivo imenso, gigante, feito com tecnologia de ponta. E quase na hora de terminar, acabaram-se as verbas e ficou abandonado. São anos. E agora a televisão vai lá e mostra como é que está deteriorada aquela construção. E aí mostra, isso é com dinheiro público. E onde é que está os responsáveis por tudo isso? Sumiram, se enriqueceram, extorquiram dinheiro da população, dos impostos, pensando em si mesmos e abandonaram aquele projeto ali. A população fica sem um local para se praticar esporte, a cidade fica com aquele mausoléu, porque é o que virou. As pessoas responsáveis desaparecem porque já estão cheias de dinheiro, pensando no próximo golpe para se dar. E o povo paga. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas. Você vê que o pau está quebrando, o barco está afundando, o prédio está pegando fogo. E os pastores estão dizendo: eis que vai vir prosperidade sobre o Brasil. Eis que você vai ter uma porta de emprego ainda essa semana se você trazer o seu dízimo aqui hoje. Se você trazer o seu trízimo. Se você fizer tal oferta que está no seu coração. Mas não faz uma oferta pequenininha não. Faz uma oferta que sabe de quanto. E blá 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 e blá blá blá. Porque tudo vai dar certo. Porque você está vendo Deus trazendo avivamento no Brasil. Ou Deus está trazendo avivamento na América. Olha agora, nós estamos vendo a gente agora está podendo abrir a porta para aqueles que são diferentes de nós. Eu vi isso uma entrevista aí da Ana Paula Valadão outro dia, falando alguma coisa a respeito. Falando que a igreja está de portas abertas para todos. E que Deus aos poucos vai mudando tudo que está errado em nós. E ali ela incluiu a pessoa heterossexual da homossexual e diz que é todo mundo igual e que Deus aos poucos vai mudando o caráter de cada um. Ela não acusou A nem B, ela não sujou, né, as mãos delas ali com uma acusação, segundo ela, e ela deixou a porta aberta, porque os homens que são homossexuais, né, os homens, eles são muito inteligentes, eles são muito sensíveis, eles sabem muita coisa, gente inteligente. A nossa igreja está precisando de talento, de gente que sabe o que faz, de gente caprichosa, quer dizer, carinhando, amaciando o pecado.
Não dizendo, a Bíblia condena. A Bíblia condena. Se você é homem, você é homem. Se você é mulher, você é mulher. Assim Deus o fez. Porque Deus assim fez no início. Não. Você está cheio de talentos. Você tem sempre algo de bom para a nossa sociedade. Então a nossa igreja está de porta aberta. Isso é passar cal. Isso é passar cal na parede. A parede está toda quebrada. É como você pega uma casa. A casa está toda cheia de infiltração, toda mofada. O tijolo está podre. A casa está completamente condenada. Se você não rebenta certas partes da casa, raspa, tira o reboco velho, faz um reboco novo, ajusta a estrutura, limpa e depois então você pinta e aí então a casa tá boa. Aí em vez de você fazer isso, você pega a casa caiada, a casa toda arrebentada, as paredes todas estouradas, podres, cheias de canos, todo furado, de infiltração. Você dá só uma limpadinha assim, passa o cal. Aí imagina que são dias de sol, então não tem nada, não tem umidade, não tem nada. Ou então nos primeiros dias parece que está até boa a parede. Passa um pouquinho, aquela parede estoura de novo por causa da infiltração. Isso é passar cal. Isso é passar cal. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por falsas visões, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus. Sem que o Senhor tenha falado. Eu não sei o que é pior nesse caso. Aliás, eu sei. Mas eu diria, eu não sei o que é pior. Se é soltar uma falsa profecia, uma profecia que vai contra a palavra de Deus, contra as coisas que estão acontecendo. Quer dizer, você está vendo que as profecias estão apontando para o fim, para a ira, para o juízo, porque o pecado superabundou. E você vê tudo errado na sua frente, então é a lógica que Deus mais cedo ou mais tarde vai se mover e vai resolver essa bagunça. Então prepara-te para ou escapar por causa da misericórdia de Deus ou para enfrentar isso com Deus. Aí em vez de dizer, você está indo para o inferno por causa disso, não. Você não está aí não. A nossa igreja está de porta aberta, vem. Todo mundo que está pecador. A palavra de Deus diz, vinde a mim. Todo aquele que está fraco e abatido, eu vos aliviarei. Peraí, mas Deus alivia com qual base? Vinde a mim todos aqueles que estão fracos e abatidos e eu vos aliviarei. O aliviar de Deus não é se você está em depressão, porque talvez você está apaixonado ou apaixonada por uma pessoa. Às vezes você é casada, às vezes você é casado, aí se apaixona por uma pessoa. Aí você vai por um motivo que, não sei, não dá certo, talvez é uma coisa proibida. Aí você está em depressão, aí a Bíblia fala, vinde a mim que está cansado e batido, eu vos aliviarei. Aí você vai e você acha que pode chegar diante de Deus com aquela paixão no coração. E pode ficar desabafando no ouvido de Deus um pecado, mas querendo agora ficar naquele pecado, desejando aquilo. E até ter a cara de pau de falar, Deus me ajuda a conseguir aquele homem ou aquela mulher, porque eu a amo. Eu o amo, sendo que você às vezes é casado, ou sendo que a pessoa é casada. Isso é estar, vinde a mim, você que está fraco e abatido e eu te aliviarei. Você às vezes está desviado, você entrou em pecado, você não se arrependeu, você está embrulhado até o pescoço, aí você volta para Deus, aí você só começa a pedir a Deus para te ajudar, mas não tem a condição de abrir a boca e falar, me perdoa, porque eu estou em pecado. Isso é vinha até mim que sou fraco e abatido que eu vos aliviarei? Deus, para aliviar o peso da sua vida, que está todo relacionado com o seu pecado, Ele primeiro precisa limpar. Ele precisa tirar o reboco velho. Ele precisa limpar. Ele precisa construir, ajustar o cano se está furado. Ele precisa jogar um reboco novo, fazer novo vaso. E aí então ele pinta, não com cal, mas ele te pinta de branco, porque ele te veste de justiça. Ele te cobre de justiça, com o sangue da cruz. Não pense você, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o teu abatimento, a tua fraqueza, o teu sofrimento. Mas tenha uma consciência, se você vai a Jesus porque ele diz, vinde a mim, aquele que está fraco e abatido, eu vos aliviarei. Não pense que é só chegar lá e ele resolve o problema. Assim, hoje você está em depressão, amanhã você já não vai estar mais. Não é assim que funciona.
Porque o Espírito Santo entra em ação e começa a te convencer do seu pecado. E enquanto você não se arrepende de verdade e pede perdão e lava esse mal que te prende e se liberta dele, e se conserta, inclusive, às vezes você tem que ir consertar com pessoas. Às vezes você tem que ir atrás de alguém, você tem que se humilhar, pedir perdão. Às vezes você tem que pagar alguém, devolver uma coisa roubada. Às vezes você vai ter que contar para sua esposa, olha, eu adulterei, ou para seu esposo, eu pequei porque eu fui com outra mulher. Eu não sei o que Deus vai pôr no seu coração, como é que Deus trabalha isso. É de cada um. Deus, ele tem um jeito dele de trabalhar com cada um de nós. Aí sim, depois que você tira a porcaria da sua vida, você limpa a sua vida, aí você recebe a paz. O tão famoso alívio que disse Jesus, e eu vos aliviarei. Jesus não alivia ninguém em pecado. Jesus não alivia ninguém que está praticando coisa errada. Não pense você que se sente vítima da vida. Antes de se sentir vítima, entenda por que você está nessa condição. É por causa sua? Porque você tem dado cabeçada na parede? Ou é porque a vida, infelizmente, te trouxe isso? Porque tem o caso. Tem o caso de pessoas que sofrem por causa dos outros. Às vezes é a mulher casada com um cara alcoólatra que todo dia chega, bate nela, bate nos filhos, quebra tudo, rebenta tudo e faz na vida dela o inferno. E ela tá cansada, ela tá abatida. Aí ela vai até o altar, clama a Deus, me ajuda, me ajuda. E ela tá bem, e Deus então trata com ela, liberta ela, e Deus alivia ela, dando a força para ela suportar aquele fardo até o último dia. Aí é um caso. Mas uma coisa eu creio, meus irmãos. A Bíblia fala, não tem um só, um justo sequer. Não tem ninguém nessa terra, nunca teve, nunca haverá. Ninguém nessa terra, nascido do homem, que seja santo. O único que foi o Filho de Deus, que se chamou Filho de Deus. O Filho de Deus que tirou os pecados do mundo. Todo o resto é filho do homem. Veio entre uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Gerou-se um bebê. Esse nasceu filho do homem. E a única coisa que te justifica é o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da ira de Deus. Se ele não te convence, ainda que você está pagando língua, entre parênteses, ainda que você está pagando, você não enxerga. E você vai continuar caminhando para o inferno, você vai continuar caminhando para o abismo e vai para o abismo. Porque se não tem arrependimento, não adianta vinde a mim os cansados e os abatidos que eu vos aliviarei, que não se alivia. Deus, ele trata. Você vê Deus, em momento nenhum, ele simplesmente deixou passar o pecado. A Bíblia, de início ao final, ela fala, Davi pecou com Betseba. Davi estava na janela do seu palácio, aí ele viu uma mulher muito bonita chamada Betseba. Ela estava tomando banho no alpendre da casa dela. Ele estava no alpendre e ele viu aquela mulher. Ele desejou aquela mulher. E ele fez com que a trouxessem a ele, porque ele era o rei. Quando aquela mulher veio até ele, ele teve relações sexuais com ela. Ele contaminou, ele profanou aquela mulher que era casada com um dos seus melhores soldados. A mulher depois vira para ele e fala que estava grávida. O seu marido volta da guerra. E o seu marido volta da guerra, se senta na porta da cidade. Davi, não sei se ele ou um dos seus generais vê aquele, mas eu acho que foi Davi mesmo, falou para ele, por que você não vai para sua casa? Vai descansar, vai ter com sua mulher as suas delícias. Ele vira aquele soldado para Davi e fala, não, meu rei, eu não posso descansar enquanto os meus companheiros de combate, de guerra, não voltarem sãos e seguros para casa. Davi fala 2, 3 vezes, vai ter com a sua mulher, porque estava bem na época, né? Davi tinha tido relação com ela. Se o marido dela fosse, tivesse também, ganhasse a criança, o filho é seu, não é meu, né? Então tá tudo resolvido. Passou batido. Eu vi a mulher gostosona, desculpa a expressão, mas é a realidade. Foi assim que a coisa aconteceu. Eu gostei da mulher dele, que era muito linda, muito
né? Peguei, fiz o que quis, engravidei. Agora, nossa, se for pego que eu, o rei, engravidei uma mulher casada, né? Aí eu tô perdido. Então o marido chegou, vou mandar ele com a mulher dele. O cara vai e senta na porta da cidade, porque ele era fiel ao rei. Aí Davi, quando vê que não tinha jeito, que aquele moço cabeça dura na cabeça de Davi, né? Era muito fiel, era íntegro como pessoa, não ia com a mulher pra nada, tava ali sujo, talvez até com fome, ali tava arrumando, arranjando. Davi vira para um dos seus generais e fala, pega aquele soldado e bota ele na frente de batalha da guerra. Manda ele de novo para a guerra. O general vira para Davi e fala, mas mestre, senhor rei, o senhor sabe que esse é um dos seus melhores soldados, se a gente pôr ele na frente de batalha, certamente morrerá. Não tem problema não, manda. E ali ele manda, o soldado vai, porque ele obedecia ao rei e ele morre. Quando ele morre, o que Davi faz? Davi vai, pega a mulher dele e casa com ela. Olha como é que a coisa é suja. Porque tudo dava a entender que Davi ficou com dó e como um gesto de bondade, de solidariedade, a viúva. Então eu caso com ela, vou honrar o marido dela casando com ela. Ela não ficou abandonada, pelo contrário, ela casou com o rei. E Deus caladinho, vendo a história. Aí passam-se os 9 meses, a criança nasce. Aí Deus manda um profeta. O profeta que sempre cuidou de Davi, que eu não lembro o nome dele aqui agora, me perdoem. Esse profeta, esse sacerdote, né, esse senhor, um homem de Deus, ele vai até Davi e fala, olha, essa criança vai morrer. Deus manda te dizer que ela vai morrer. Essa é a pena pelo seu pecado. Aí Davi, o que ele faz? Davi, ele então se veste de pano de saco, não come, chora, entrou em depressão profunda. A Bíblia diz claramente, está lá em 2 Reis essa história, se eu não me engano, ou 1 Reis. Está sempre em Reis. Eu sei que Davi chora, descabela, não come e tal, e estava morrendo, junto com a criança. Até que vem a notícia que a criança morre. Aí os seus servos, né, aqueles que trabalhavam para Davi, vendo a situação de Davi, que Davi morreu praticamente com a criança. Eles chegam assim para dar notícia, aí eles ficaram com medo de falar. Porque essa gente, se antes de morrer, já doente, a criança, ele já está nesse estado, então se a gente falar que a criança morreu, vai suicidar, nós vamos perder o nosso rei. Aí conta a história, que Davi, então, quando ele olhou para os caras, para aqueles lá que trabalhavam para ele percebeu no ar que a criança tinha morrido. Ele literalmente fala, e aí, morreu? Morreu. Então me mande trazer roupas novas, me arruma o cabelo, me prepara a mesa que eu vou jantar ou almoçar, sei lá, eu vou comer. Aí eles não entenderam, mas peraí, mas a criança estava para morrer, estava viva ainda, você estava morrendo junto com ela, agora que ela morreu, você levanta? Aí Davi responde, enquanto estava vivo, eu ainda tinha esperança que Deus podia me perdoar e mudar tudo. Mas agora que morreu, o que se pode fazer? Né? A esperança de Davi era encontrar essa criança um dia na eternidade. Mas Deus contou a história de Davi. Deus, ele fala que Davi é o homem segundo o seu coração. E Deus honra Davi na Bíblia, a ponto de prometer para ele um reino eterno. O reino de Davi. Quando o mundo entrar na eternidade, o reino será chamado o reino de Davi. Inclusive, muitas das vezes, Jesus, ele cita, né? Deus cita que Davi é o pai, é o seu patriarca, é o seu pai, alguma coisa assim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quer dizer, Deus honra Davi de um modo maravilhoso na Bíblia, mas mesmo assim, alguém poderia pensar, Deus pode deixar passar essa batida, essa história de Davi, né? Porque tal, Davi. Não, Deus mostra. Depois com Salomão, Deus mostra as podriqueiras de Salomão. Deus mostra os erros do apóstolo Pedro e Paulo, no momento em que Pedro, acho que foi o apóstolo Pedro que se sentou com os incircuncisos, né, com os gentios. Quando Paulo estava fazendo a igreja, estava fazendo uma obra tremenda de Deus no meio do povo, então acho que foi o apóstolo Pedro, vai visitar Paulo, chega lá, ele senta na mesa com os gentios, está comendo, está bebendo, conversando, regozijando, de repente chegou os irmãos judeus. Quando Pedro, se eu não me engano, vê chegar aqueles irmãos, na hora ele levanta, já sai fora dos gentios e já vai estar no meio dos judeus.
Paulo vê aquela palhaçada, vira para ele e fala, por quê? Por que agora você quer se comportar como se fosse superior, diferente? Você é judeu, circunciso. Até agora você sentou, comeu com os ímpios não, com os gentios. E agora você quer se mostrar o quê? E ali foi pesado, naquela época teve um quebra-pau entre Pedro e Paulo, porque Paulo julgou na cara dele toda a palhaçada, toda a hipocrisia, isso está na Bíblia. E conta que depois o caminho dos dois se separaram por muitos anos. Pedro foi para o seu ministério, Paulo foi para o seu, depois de muitos anos eles se encontram novamente. Deus não deixou passar batido o pecado de ninguém na Bíblia, porque Deus é justo. Então vinde a mim, aquele que está cansado e abatido, eu vos aliviarei. Você tem que ter consciência, eu vou até Jesus? Eu vou botar meu joelho no chão, vou clamar a Deus que me ajude? Sim, mas eu tenho que ter consciência que eu preciso também fazer a minha parte. Alguma coisa eu vou ter que limpar, algum erro eu vou ter que consertar, a alguém eu vou ter que me humilhar e pedir perdão, ou eu vou ter que pagar, ou vou ter que restituir alguma coisa. Algo eu vou ter que fazer, porque do jeito que tá, não pode. Eu preciso primeiro limpar a minha sujeira, e aí então Deus ele vai realmente me aliviar a carga. Não é fácil, meus irmãos. Deus é justo. Basta lamentar, 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 lamentar. Se você ainda está em pecado, se você está vivendo em pecado, não pense você que basta chegar diante de Deus e pedir, ai, me ajuda que eu não aguento mais e não sei o que. Não. Deus, mostra para mim. Se eu não estou vendo o meu pecado, porque muita gente está com a mente cauterizada, está pecando e está achando que está bem. Mostra para mim o meu pecado. Mostra para mim onde eu estou errando. Mostra para mim o que eu estou fazendo que não está dando certo. Por que esse jogo não se encaixa, não fecha? E aí Deus ele vai te mostrar aonde que estão os problemas. E você vai ter que começar a correr atrás e resolver tudo. Depois você pode ver que o Senhor vai te aliviar. Porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Acontece sempre comigo. E aqui e aqui Deus fala para Ezequiel. Aqui Deus fala para Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu, Deus, não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Isso é profético. Isso é Deus falando já que um dia viria o nosso Redentor, Jesus. Porque hoje nós temos esse homem que tapa o muro e se coloca na brecha por mim, Ana Paula, por você que está aí me escutando. Não sei qual que é o seu nome, mas nós temos o homem que Deus estava buscando aqui em Ezequiel 22. Naquela época não tinha alguém que realmente se colocasse diante a Deus e tapasse o muro e se colocasse na brecha. Mas hoje nós temos a Jesus. Vinde a mim, aquele que está fraco e abatido, e eu vos aliviarei. Nós temos a Jesus. E é por isso que aquele que tem a Jesus não sofrerá a indignação derramada de Deus com o fogo do seu furor que o consumirá, que lhe fará cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento. Eu, Ana Paula, pequei. E como eu pequei. Oh, se eu não pequei na minha vida. Quanto eu já aprontei, meus irmãos. Deus o sabe. Eu e Deus o sabemos. Pequei e pequei. Pequei com egoísmo, pequei com tanta coisa. Mas eu tive a Jesus, que se colocou na brecha por mim, que se tapou os muros. Um dia eu estava realmente cansada e muito abatida. E eu fui a Jesus pela dor, com muitas lágrimas, chorando. E ele então me mostrou os meus pecados. A primeira coisa que Deus fez quando eu me arrependi, quando eu me converti, foram os meus pecados. Eu cheguei até Deus pedindo.
Eu queria que Deus me desse um apartamento de cobertura num bairro nobre de Belo Horizonte. Eu queria que Deus me desse um marido assim, assim, assim fisicamente. Eu queria que Deus me desse um emprego muito bem conceituado na área aí da arquitetura, ou da engenharia, ou de alguma coisa do gênero. Eu queria estar muito bem vestida, porque eu merecia, porque Deus, o meu pai, foi alcoólatra a vida inteira e aprontou com a gente. E as irmãs do meu pai nunca deram valor para nós. A gente sempre foi a escória da família, e eu só sofri, e eu tenho sofrido na minha vida, eu não consigo vender nada, eu não consigo fazer nada. Deus, eu vou fazer um pacto com o diabo se o Senhor não aparecer, porque se alguma coisa existe, então faça manifestar. E eu desafiei a Deus, eu afrontei a Deus. Eu vou assinar um pacto com ele de sangue, porque eu tô de saco cheio. Eu não tô preocupada se eu vou pro inferno, caso existe o inferno lá na frente. O que me importa é o presente, é o agora, e eu quero ser feliz agora, porque eu não tô aguentando mais. Eu tô sofrendo muito, eu não tenho mais como suportar tudo isso, eu vou fazer um pacto. E eu falei isso com Deus na laje da minha casa. O dia do meu arrependimento foi assim. Eu não vendia nada, porque eu era vendedora. Eu batia de porta em porta para vender tanta coisa. Vendia televisão por assinatura, vendia móveis, eletrodomésticos. Eu tinha tanto catálogo de venda na minha... Eu oferecia de tudo para vender. Então, eu não vendia nada. Não dava certo com namorado nenhum. Eu pensava que ia dar certo, de repente, puf, não dava certo. E eu me apaixonava aqui, eu me apaixonava ali, eu me apaixonava lá. Eu era adolescente, eu tinha 18 anos. E eu ficava olhando pra mim e falava, por quê? Eu não sou feia naquela época. Eu não sou feia, eu não sou burra. Eu sei falar, eu me visto arrumadinha. Por quê? Por que que nada dá certo na minha vida? Porém, quando eu ganhava o meu dinheirinho, eu pensava só em mim mesma, no meu umbigo. Comprava roupa cara, comprava verdura cara. Minha mãe, tadinha, não tava nem aí pra ela. Minha irmã, menos ainda, ó. O pau tava quebrando e eu não tava nem aí. E eu ainda me achei no direito de cobrar de Deus que resolvesse o problema. Porque eu tô vindo a ti cansada e abatida, eu preciso do alívio. Eu quero o apartamento lá no bairro nobre de Belo Horizonte. Eu sou fascinada com essa coisa, eu quero uma cobertura, não é nem um apartamento, não, era cobertura. Porque aí, Deus, eu vou enfiar na cara, eu vou esfregar na cara dos meus parentes que eu consegui vencer na vida. Essa era a minha mentalidade aos 18 anos, meus irmãos. Essa era a minha mentalidade. Eu vou esfregar na cara do primo A, no primo B, do primo C, da tia A, da tia B, da tia C. Eles sempre me humilharam. Eles sempre me enxotaram das festas no melhor momento. Eu cresci vendo eles levar os outros primos ricos pro shopping e eu e a minha irmã tinha que voltar para casa para comer arroz com feijão. Foi sempre assim. Agora eu vou mostrar para eles que eu sou melhor do que eles. Eu vou esfregar na cara deles que eu sou importante. E eu não quero nem saber deles, então. Porque aí eles é que vão bater na minha porta e eu não vou abrir. Essa era a minha mentalidade. Essa é a minha mentalidade. Quero um marido bonito. Eu quero um marido bonito. Não me interessava se era ladrão, se era maçom, o que era, não me interessa. Era bonito. Tinha que ser do jeito que eu gostava, no meu tipo físico. Aquilo ali. Que queimava as minhas paixões da adolescência, o meu príncipe encantado, mas não montado num cavalo branco. No mínimo tinha que estar montado num Audi, ou numa Mercedes, ou numa BMW, senão não estava bom. Essa era a minha filosofia de vida aos 18, 17 anos. E com isso eu passei por cima de muita coisa, com isso eu pisei em cima de muita coisa, com isso eu cometi muita coisa que eu não devia ter cometido. Eu não quero um pedreiro, eu não quero um catador de lixo, eu não quero um marido que nem estuda, eu não quero um rapazinho que não quer saber de estudar, não. Eu quero um doutor. Eu quero um que, no mínimo, é um engenheiro, um advogado, um arquiteto, um médico, então, Não quero pouca bosta, não. Desculpa a expressão, mas era assim que era a minha cabeça. A minha cabeça era uma privada. Então, ela não queria pouca bosta, ela queria muita. Dá até pra rir, mas é a verdade. E com isso eu fui passando por cima de tanta coisa. Eu fui quebrando tantos protocolos injustamente. E aí eu parei em cima da laje da minha casa, chorando, desesperada, em depressão, cansada e abatida, pensando em suicídio. Quantas vezes eu pensei no suicídio?
Quantas vezes? Mas era covarde. Graças a Deus que eu fui covarde, não tive coragem. Graças a Deus. Porque se eu fosse corajosa, hoje eu estava no inferno, com a coragem e tudo. Aí, como diz Deus aqui no início do capítulo de Ezequiel 22, tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? E ali, meus irmãos, subi para cima da laje da minha casa, que era o único lugar que eu me sentia em paz. Minha mãe estava lá embaixo, era uma casa de um andar. E a laje tinha uma escada de madeira que meu pai fez. Eu botava aquela escada, subia para cima da laje com um radinho de pilha, sentava ali, ficava olhando as estrelas. Eu morava num bairro muito bonitinho de Belo Horizonte, muito legalzinho mesmo. Então tinha uma vista muito tranquila, aquilo me relaxava. Era onde era o meu lugar de tranquilidade, era onde eu ajustava ali. Ali eu sofria. Eu ia ali para chorar, eu ia ali para me comisserar. A comisseração, dó de mim mesma. Como que eu tinha dó de mim mesma? E eu sentava ali com meu radinho de pilha e ficava ouvindo música de fossa. É porque a minha cabeça era um vaso, então eu precisava de muita bosta, então eu ouvia música de fossa. E ficava ali, cozinhando aquela coisa. Todo dia. Chegava da desgraça da rua, porque a minha vida era uma desgraça, porque eu não estava debaixo da graça de Deus, então eu estava debaixo da desgraça do diabo. É 880, meus irmãos. Não tem jeito de você estar mais ou menos no mundo, não. Ou você está debaixo da graça de Deus, ou você está debaixo da desgraça do diabo. Naquela época eu estava debaixo da desgraça do diabo. Então a minha vida era uma desgraça. Então eu cheguei em cima daquela laje com a minha desgraça de vida, com aquele rádio maldito, que se tornou bendito logo depois. E fui ouvir a musiquinha, para chorar. Eu escutava aquelas musiquinhas mais forçadas mesmo, aquelas músicas força mesmo, que me levava a chorar. E quanto mais eu chorava, mais eu tinha dó de mim. E aquilo foi uma cortina que nunca me deixou ver realmente quem eu era. A pessoa egoísta, mesquinha, testa de nada, testa de caca. Ela era aquela pessoa vaidosa, me sentia muito bonitona. Por quê? Toda bonita desse jeito, não consigo nada. E naquelas semanas, isso aqui é o poder de Deus cuidando da minha vida. Naquelas semanas, eu estava rodeando um centro espírita de mesa preta, coisa brava, centro espírita que matava galinha, matava bode, incorporava tudo quanto é chum, raspava a cabeça, coisa pesada, pesada, pesada. Não era a mesa branca, que é essa bagunça aí, que fala que é de Deus, que no final é tudo do inferno, mas parece uma coisa menos pesada. Não, eu fui atrás da pior. Eu fui atrás do pior. E minha irmã foi comigo, a cobaia. Luana, vão comigo. Eu tinha medo de ir sozinha. Não, Ana Paula, não. Não vão nesses lugares não, Ana Paula. Esses lugares é perigoso. Não, você vem comigo, você não precisa fazer nada não. Você vem comigo por companhia. Passei na porta do centro espírita, bati. Depois de muito tempo, uma pessoa lá no fundo do lote, que é um lote grande, cheio de casa, respondeu, sim, o que é? Cadê a senhora dona do centro, que eu quero conversar com ela? Ah, não tá aqui não. Ela saiu, foi na cidade, não volta agora não. Volta depois. Babé. Foi embora, aí passava o resto do dia para casa chorar de noite, a comisseração. Isso eram meus dias, procurando centro espírita. Na segunda vez que eu vou, nunca que a mulher tava. A mulher não tava lá nunca. Quando eu não me interessava, tava sempre o tum-tum-tum dos tamborinhos lá deles. Via troço cheio, sexta-feira de noite, né? Tava sempre cheio. Aí eu passava no dia seguinte para conversar, porque eu falei, quem sabe antes de eu entrar aqui eu tenho que conversar, não sei se eu vou entrando assim. Mas tinha um anjo de Deus com uma espada de fogo na porta daquele centro. E aquele anjo de Deus não deixou eu passar, meus irmãos. Porque se eu passasse, hoje eu não estava aqui, eu estava no inferno, queimando com aquele tambor. Tinha um anjo de Deus que cuidava de mim. Tinha misericórdia de Deus que ainda olhava para mim. Mesmo no momento em que eu estava tão suja, tão caída, tão pecadora. E eu ia para a laje, até que eu apelei, porque eu era muito corajosa, eu não tinha medo de nada não.
com meu radinho de pilha lá, chorava com dó de mim. Isso foi muito tempo, foram meses assim nessa história que eu tô contando pra vocês. Eu lembro que eu vi para Deus. Antes eu tinha passado numa igreja católica de Belo Horizonte, tinha uma estátua de Nossa Senhora de uns 3 metros naquela igreja, no Bar de Lourdes, se eu não me engano. Eu me prostro diante daquele ídolo. Eu estava muito em depressão, eu estava muito mal. Aí eu comecei chorando e falando: se existe um Deus, eu não quero rezar para esse santo. Olha só, meus irmãos. Eu falei assim: eu não quero rezar para esse santo, meu Deus, mas a minha referência é essa. Eu sou católica, minha mãe me trouxe assim desde criança. Mas eu não quero pedir para essa estátua, eu quero pedir para o Senhor. Se aqui nesse lugar existe um Deus que me escuta, me ajuda. E eu falava: eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Se eu continuar caminhando assim, eu vou me destruir, porque é para isso que eu estou caminhando, para uma destruição. Eu não aguento mais, eu não consigo vender, eu não dou certo com o namorado, nada dá certo na minha vida, eu estou tão cansada, me ajuda. Se o Senhor existe, se o Senhor está me ouvindo, me ajuda. E eu lembro que uma das orações que eu fiz foi, falei com Deus, eu falei: olha, sabe um eletrodoméstico? Se ele está ligado na tomada, ele funciona. Mas se você desliga ele da tomada, ele se torna um ser inerte, sem vida, desligado. Você pode jogar ele no chão, você pode quebrar, você pode enterrar, você pode pôr pro ferro velho, pode desmontar ele em 1000 peças, que ele não vai sentir nada, ele simplesmente deixa de existir. Não existe mais, não existe uma vida eterna para um objeto inerte, para uma televisão, para uma geladeira, para um computador. Deus, eu te peço, faz de mim um objeto inerte. Eu não quero mais nada, não. Eu falava com Deus, eu falava: não quero mais nada, não. Não precisa me dar carro, não precisa me dar namorado, não precisa me dar dinheiro, não precisa me dar nada. Me desliga. Eu não quero nem ir para o céu, não me interessa. Dizem que lá é o lugar de paz e tal, eu não sei como é que é. A gente sempre imagina que o céu é um bom lugar, mas eu não mereço, não. Me desliga. Eu simplesmente quero que o Senhor termine com o meu sofrimento. Me anula. É como se o Senhor nunca tivesse pensado em me criar. Porque para que o Senhor me criou? Olha o que eu sou. Eu não produzo, eu não faço nada, eu não dou em nada na minha vida. Então simplesmente me desliga da tomada. Essa era uma das orações, meus irmãos, que eu fazia muito para Deus. E ali tudo se conclui. Tudo se conclui. Nesse dia que eu subo para a laje da minha casa, tinha ido no centro, não conseguia entrar no lugar, tinha pedido a Deus para me desligar e Deus não me desligava. Eu perambulava pelas ruas, eu não ia, mas nem trabalhava, já estava assim, sem próprio... Eu me abandonei, eu perdi a esperança, eu estava no fundo do poço, no meu fundo de poço, porque cada um de nós tem o seu próprio fundo de poço. E eu estava no meu. Estava muito depressa naquela época, eu estava realmente mal. Foi quando eu subo para a laje naquele dia com meu radinho de pilha, ligo o radinho, começo a chorar, como todo dia eu fazia, ficava ali chorando. Era um vale de lágrimas, um mar de lágrimas, aliás. Aí o que acontece? O rádio para de funcionar, na estação FM, parou de funcionar. E eu mudava de rádio, ficou chiando, e não funcionava de jeito nenhum. Aí eu falei: mamma mia, eu já não consigo nada na vida, agora nenhum rádio eu posso escutar para chorar minha fossa, ufa. Aí eu tava tão sedenta de ouvir alguma coisa que me ajudava a chorar, porque aquela era minha terapia, né? Ficar com dó de mim mesmo, chorar por mim mesmo. Aí eu vou e botei na AM, que eu odeio até hoje, eu odeio. A rádio AM, né? As rádios AM que eram muito brega, muito cafona, aquelas músicas horrorosas, mas eu tava disposta a ouvir até aquela porcaria. Falei: qualquer coisa que venha na reta, o importante é que eu escute alguma coisa, porque eu tô sozinha. Eu me sinto sozinha, eu me sinto sem nada, sem ninguém. E nada, até a rádio AM não pegava nada, uma coisa absurda, porque a rádio AM pega sempre, né? Acho que a frequência é mais baixa, então pega com mais facilidade, sei lá. Aí, meninos, meus irmãos, meus amados,
eu vou para numa rádio. A única que rodava era aquela, que eu não lembro mais, eu não lembro qual era o nome da rádio, mas tinha um pastor. Tinha um pastor, acho que é da Deus e Amor, alguma coisa do gênero, eu não sei. Foi um anjo de Deus que Deus usou para me salvar naquele dia. Foi o dia que Deus marcou o encontro comigo e eu não sabia. Como eu queria ouvir barulho, eu deixei naquela rádio, falei, vamos deixar aqui mesmo. E aí tava passando a propaganda, um monte de coisa que falava, e aí como era uma rádio cristã, eu lembrei de Deus. Aí eu chorando muito, eu falei, Deus, eu tô cansada. E hoje eu vou tomar uma decisão radical na minha vida. Se o Senhor existe, salva a minha vida, resolve a minha vida, ou me desliga como se desliga uma televisão. Porque se o Senhor não tomar a frente e fizer alguma coisa agora na minha vida, eu vou cortar o meu dedo, eu vou assinar um pacto com o diabo aqui. Porque ou o Senhor ou ele, alguém existe, alguém escuta, alguém vai resolver o meu problema. Porque eu tô de saco cheio. Eu não tolero mais essa vida. E eu vou fazer um pacto com o diabo hoje. Se o Senhor não intervenir, se o Senhor não entrar, eu vou fazer com ele. E eu tô pronta para fazer. Agora, eu assino qualquer coisa. Sei que provavelmente depois eu vou pro inferno. Mas eu não tô preocupada com o inferno, não. O inferno é o inferno. É o preço que eu vou pagar. Mas hoje eu quero mudar a minha vida, porque do jeito que tá eu não aguento mais. E se o Senhor existe hoje, o Senhor dá um jeito, porque eu não aguento mais. Meus irmãos, nós estamos falando de mais de 15 anos atrás, mas eu desafiei a Deus com lágrimas nos olhos e um coração muito sincero, e eu realmente ia fazer um pacto com o diabo naquela noite. Eu ia, meus irmãos. A coisa é tão séria, Deus sabe que eu ia, Deus me conhece. Eu não sou uma pessoa de duas palavras. E ali, mexendo no rádio, mexendo naquela estação AM, que as propagandas acabam, e começa um pastor, solta numa das propagandas. Meus irmãos, daqui a pouco uma entrevista de uma irmã que ia fazer um pacto com o diabo. E aí ela vai contar para nós no que deu. Quando fala aquilo, ali na hora eu parei e falei, opa, peraí, pacto com o diabo me interessa. A irmã vai contar, eu quero saber para ter uma ideia, que eu tô para fazer o meu. E ali vem a irmã e conta a história dela, que ela estava mais ou menos no mesmo quadro de vida do que eu. Jovem, não conseguia um namorado, não conseguia dinheiro, não conseguia trabalho, não conseguia estudar do jeito que ela queria. Estava com uma vida desgraçada, tinha uma parente na casa dela que era doente, a casa cheia de filhos, de irmãos, né? Ela era adolescente, tinha um monte de irmão, enfim, um estado deplorável de vida, miserável de vida, muito confuso, muito sujo. E ela faz um pacto com o diabo, eu vou resumir muito essa história, ela faz um pacto com o diabo, ela assina, e quando ela deu sangue ali naquele pacto, pouco tempo depois, poucos dias depois, acusa leucemia no sangue. Se eu não me engano, leucemia é um tipo de câncer no sangue, que quem tem parece que não tem chance. E ali ela foi só caindo na doença, piorou, sofreu os males da doença por causa do pacto. E a vida dela virou um inferno 10 vezes pior do que ela já estava vivendo. Ali Deus me mostrou que até o Satanás, quando ele pega não é de qualquer jeito, não. Ele sabe aqueles que são dele, para que ele pega e para que ele usa. Não é todo mundo que acha que fazer pacto com Satanás vai súbito ficar rico, vai ficar famoso. Não é assim, não. A maioria que se faz pacto com Satanás, poucos dias depois pode até morrer. Porque Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Não pense você, meu jeito então vai ser fazer um pacto, que eu tenho certeza, é um negócio certo. Se eu fizer o pacto hoje, daqui a um mês eu tô rico. Eu vou arrumar o homem da minha vida, ou a mulher da minha vida, eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo. Não. Satanás escolhe os cavalos dele, porque ele chama os deles de cavalo. Então ele escolhe os cavalinhos dele um por um. E ele dá o que ele quer dar para aqueles cavalinhos até o dia que aquele cavalo é bom para ele. Quando não serve mais, ele joga no lixo do inferno. Mas a maioria do resto que faz pacto com ele vai tudo pro inferno. Por que vocês acham que centro de macumba tá tão lotado e a maioria é tudo pobre? É tudo pobre. Esse centro de macumba que você vê para tudo quanto é lá, tá sempre lotado. Vai conversar com esse povo, vai ver se são ricos. Eu já fui como vendedora na casa de uma mulher que frequentava o centro de macumba. Foi eu e uma amiga minha. Fomos vender, na época, multicanal, TV a cabo Sky.
Ela tinha 2 crianças lindas. E a mulher atende a gente com turbante branco na cabeça, toda vestida de branco, calça e blusa branca. Os meninos dela tudo vestido de branco, em cima de uma mesa. O menino devia ter uns 4 anos, pegou uma faca e estava batendo a faca na mesa assim. Uma faca, meus irmãos, que só de você pegar, você cortava. E o menino brincando com a faca, a outra toda esquisita também. Parecia 3 monstros dentro de casa. A minha amiga, Ana Paula, vamos embora que eu tô morrendo de dor de cabeça aqui, eu não aguento ficar não. E ali a casa, uma bagunça, tudo bagunçado, roupa em cima de mesa, sapato pro chão, uma bagunça, um fedor de fumaça, de cachimbo, uma coisa horrorosa, meus irmãos, uma coisa horrorosa. Mais tarde, anos mais tarde, já depois de convertido, uma cliente me chama para fazer um projeto na casa da mãe dela, que a mãe dela queria arrumar a casa toda. Eu vou, chego na casa da mãe, um lote muito grande, tinha um centro de macumba, que a mãe era presidente do centro da macumba, todo feito de cerâmica branquinha, pintadinho, todo limpinho, com florzinha. A casa do dono da centro de macumba, um barracão. A mulher, acho que era costureira, não sei, eu sei que as roupas estavam tudo em cima da mesa, o fogão cheio de copo sujo, panela, comida velha, o chão, com coisa caída pro chão, copo, panela caída no chão, você não conseguia nem caminhar na casa, aquela telha toda furada, a casa toda arrebentada, as paredes cheias de badulaque, aquela casa que parecia que ela estava vindo em cima de você. Esse aí são os cavalos de Satanás. Cara, a mulher tinha um centro de macumba, mas esse que eu queria mesmo, era tudo uma coisa meio favela. Não que eu sou contra favelado, pelo amor de Deus. Não é isso, mas eu acho que deu para entender os irmãos. E ali eu falei, aí a moça contou, né, que ela teve essa leucemia, e aí ela piorou mesmo, e ela não ganhou nada, ela fez o pacto com o diabo, ela fez igual eu ia fazer, ela arrancou o sangue do dedo, ela mesma assinou. Aí ela conta que um dia ela estava sentada no portão da casa dela pegando sol, mas ela não foi sozinha, eles ajudaram ela, porque ela estava tão mal que ela tinha que ser carregada, puseram ela numa cadeirinha na porta de casa, tomando sol, passou uma velhinha. Essa velhinha fala para ela, olha, eu sei quem que você é e hoje eu tenho a salvação para sua vida e tal. E ali falou, Jesus te ama e não sei o quê. E ela muito revoltada mesmo, ela estava muito revoltada. Chegou num ponto que ela já não acreditava mais em nada, porque no que ela acreditou levou ela a ter uma leucemia, imagina o resto. E ali eu não sei o que acontece, que ela é curada, tá? Ela frequentou uma igreja, ela foi curada, e aí ela contou no final do testemunho, hoje eu sou casada, tenho um emprego muito tranquilo, não sou rica, não tenho aquilo que eu almejava, porque eu achava que aquilo ia trazer a minha felicidade, mas quem trouxe a felicidade para mim foi Jesus e tal. Eu sei que ela nem tinha terminado de contar o testemunho, já tava chorando, meus irmãos, eu já tava chorando, e eu chorava e falava, Deus, obrigada, porque o Senhor me conta essa história, eu estava para fazer a mesma coisa. E logo em seguida o pastor fala, agora depois do intervalo, a gente vai colocar uma música aqui agora, e depois a gente vai voltar com a irmã que ela vai fazer uma oração para vocês, e aí ele põe uma música, um louvor, na época ainda tinha uns louvores muito bonitos, estamos falando de 15 anos atrás mais ou menos, colocou um louvor, meus irmãos. E no louvor eu só posso dizer alguma coisa do gênero. Eu te amo muito. Você é preciosa para mim. Eu não te criei para você se perder. E foi assim, o louvor foi uma declaração de amor de Deus para mim. E quando eu ouvi aquele louvor que tirou do meu coração a dor que eu tinha, ao mesmo tempo o Espírito Santo me fez ter uma visão de todo o meu egoísmo. Das vezes que eu tratei mal as pessoas e de tudo errado, eu vi um filme da minha vida. É onde Deus falou, olha aqui, por que a sua vida tá assim? Olha quem você realmente é. Quer dizer, eu não vou declarar o amor de Deus por mim, mas o Espírito Santo me mostrava que o erro estava também em mim. E eu só sabia clamar e pedia perdão, meu Deus. E eu falava espontaneamente, Senhor, toma conta da minha vida, cuida de mim. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o que eu sou, eu te entrego tudo, Deus. Eu não posso mais cuidar da minha vida, é demais para mim. É um ministério muito grande, é uma responsabilidade. Eu estou me matando e me destruindo. Me perdoa. E aquilo ali, meus irmãos, foi mais de 1 hora. E ali
Foi ali, meus irmãos, que o Espírito Santo entrou, porque ali eu pedi a Deus para entrar na minha vida. Me perdoa se eu tô querendo fazer pacto com o diabo, foi a maior loucura que eu podia falar. Me perdoa por estar te desafiando, Deus. Ali eu entendi a loucura que eu estava fazendo e eu clamei um perdão a Deus, e ali eu senti o Espírito Santo realmente operando na minha vida. Ele entrou no meu coração e ali o meu choro de tristeza virou choro de alegria, virou choro de joia. Eu nasci de novo. Tudo aquilo que me trazia dor no coração por causa dos meus fracassos foi arrancado, porque já não tinha valor. Porque aquilo ali saiu para entrar no lugar. Deus na minha vida. Foi ali, meus irmãos, que eu me converti. Na laje da minha casa, numa noite estrelada. E foi a coisa mais linda que eu vou levar comigo por toda a eternidade. Essa história. Como eu pedi perdão, a minha oração 90% foi clamar perdão. E os 10% entregar minha vida realmente. Toma, Deus, cuida. Porque eu sou um fracasso comigo mesma. E eu falava como que eu sou egoísta. Como que eu fui mesquinha. Como que eu fui louca. E Deus operou. Ali a gente vê Ezequiel 34, quando Deus fala que Ele mesmo apacenta as suas ovelhas. E Deus me salvou, meus irmãos. Ali eu comecei uma história de amor verdadeira com o meu Deus. E foram tantos anos. Hoje nós estamos falando aí de uns 13, 12, 14. Eu batizei em 1998. Eu batizei nas águas. Deus me levou para uma igreja. Deus cuidou de mim. E hoje eu estou aqui. Entre altos e baixos, porque foram tantos anos com Deus. Ele não me deu logo em seguida um emprego, um namorado maravilhoso do jeito que eu queria. Não. Foram durante os anos que Deus primeiro arrancou tudo que não presta. Deus me ensinou a desprender do dinheiro. Eu era muito capitalista na época, eu queria muito dinheiro, emprego. Eu visava muito sucesso profissional, eu queria ser alguém. E Deus arrancou de mim isso. Eu fiquei, acho que uns 4 anos, sem trabalhar, totalmente na igreja, servindo a igreja de graça. Deus me ensinou sobre a humildade. Deus me ensinou a depender dele. A única coisa que eu ganhava na época era o ticket pro ônibus, né? O vale transporte. E tinha época que eu nem ganhava, eu tinha que ir embora a pé da igreja, a solidão. Porque eu nunca tive ninguém que fosse comigo na igreja. Eu chegava ali, eu via marido com mulher, namorado com namorada, grupo de amigos, irmão com irmã. Isso eu via, né? 2, 3 juntos, e eu, os anos todos. Eu fui sozinha na minha igreja. E eu lembro que acabava o culto 10 horas da noite, 10h30, eu estava no ponto de ônibus sozinha. Quantas vezes naquele ponto de ônibus sozinha eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu sou tão sozinha, não tem ninguém. Eu queria ter tanto alguém para vir comigo no culto. Mas foi a vontade de Deus, meus irmãos, me ensinar a ser sozinha. Sabe por quê? Porque o futuro me reservava uma certa solidão. Hoje, aqui na Itália, eu sou sozinha, ainda assim. A minha vida foi essa. Porque Deus, comigo particularmente, quis me ensinar a depender única e exclusivamente dele. Então, o fato de ser sozinha, não ter uma companheira, um companheiro de oração comigo dentro da minha casa, é para Deus me lembrar que é Ele que é comigo. Ele é o meu Deus, Ele é a minha companhia, é Ele que me sustenta, é Ele que me supre. E ainda que eu ande por vale da sombra e da morte todos os dias da minha vida, eu posso lembrar, meus irmãos, que eu tenho um Deus que cuida de mim na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na bonança e na falta, na escassez, porque falta Ele nunca deixou faltar nada. É assim que Deus lida conosco. Ele não promete riqueza para mim, ou para você, ou para nós, mas Ele promete tesouros no céu. Deus, Ele não quer te encher de amigos na terra. Deus não quer te dar um marido maravilhoso, uma esposa fulgurosa. Pode até acontecer, se for.
mas o ídolo da sua vida, o amor da sua vida, o foco da sua vida tem que ser Ele. Talvez Ele te dê um marido gostosão, que te leve a subir nas paredes todos os dias e quando vai trabalhar você fica o dia inteiro hipnotizada com as lembranças das noites folgorosas. Será que você vai ter tempo para pensar em Deus? Talvez se você, homem, tiver uma mulher cheia de curvas que não terminam mais, que você vai com a mão aqui, termina ali, a mão não acaba nunca de tanta curva que a mulher tem, bonita demais, perfumada demais, doce, maravilhosa, uma máquina. Será que você vai ter tempo para pensar em Deus? Ou você vai ficar só pensando na mulher? Deus, Ele não quer nada que tome o brilho dele na sua vida. Eu hoje tenho muita coisa que eu gostaria de ter melhor. Não vou mentir para os irmãos, não cabe aqui eu falar o que é, coisa minha. Mas tem muita coisa na minha vida que eu gostaria que fosse melhor, que viesse de um modo mais recheado para mim. Mas não foi a vontade de Deus. Porque Deus sabe que a Ana Paula é humana, é fraca, e a Ana Paula pode muito rápido e facilmente desequilibrar por causa da carne e dar foco para outra coisa. Porque Ele conhece a minha natureza. Ele conhece os meus limites, Ele conhece as minhas fraquezas. Então Ele sabe o que eu dou a Ana Paula e o que eu não dou. Porque se eu dar certa coisa, aquilo vai parecer no momento uma bênção minha, mas vai ser uma maldição, porque aquilo vai tirar ela do meu caminho, vai tirar ela de mim. Vai roubar ela de mim. E a Bíblia diz que Deus, Ele é ciumento dos seus. Deus tem ciúme de você, de mim, de cada um de nós. E quando a gente tem ciúme de uma coisa, a gente não quer que nada tire a atenção. A gente quer aquilo só pra gente. O ciúme de Deus é um ciúme santo. É uma honra, é um privilégio ter o ciúme de Deus na sua vida. É a coisa mais linda que a gente pode ter, meus irmãos. Não deixe que isso se perca. Porque com Ele, a gente pode estar debaixo de um tsunami, diante dEle, que a gente vai olhar para o céu e vai saber, Deus tem ciúme de mim e Ele vai cuidar de mim. A gente pode estar no meio de terroristas, mas a gente vai saber, eu tenho um Deus que cuida de mim e Ele vai me guiar na eternidade no seu amor. Nós somos pecadores demais, meus irmãos. Nós somos sujos demais. Nós somos pequenos demais na carne, não no espírito. Porque não é só o nosso espírito, é o Espírito Santo que está conosco. Então, disso a gente não pode dizer que nós somos pequenos, porque Deus nos fez grande em si mesmo. Mas na nossa carne, meus irmãos, só existe escória. A carne é pecadora, é caída. A carne, ela é perecível, ela é orgânica. Então, da carne, a gente não tem muito para oferecer. Por isso que nós somos duros de coração. Por isso que muitas das vezes a gente é pé duro, bate o pé, porque do jeito que a gente é, tem que ser. É o que eu falo que é certo, o que o outro fala tá errado. Eu sou o cabeça, aquele é a cauda, e por aí vai. E a gente tem que ter consciência disso. Todos os dias da nossa vida, até o dia que a gente for embora com o nosso Deus, a gente tem que ter consciência que nós não somos nada nessa carne. Nós não temos nada para oferecer a Deus, a não ser a nossa submissão a Ele. A submissão. Deus, eis-me aqui, cuida de mim, porque eu sou autodestrutivo por natureza. Nós nascemos, todos nós, autodestrutivos por natureza. Eu sou muito feliz hoje. Espiritualmente, eu não poderia pedir melhor. Gostaria de ter sonhos com Deus todos os dias, de ver o céu como muitos dizem que vê, de ouvir a voz do Senhor,
de ter presença do Senhor, de ver até anjos de Deus, sim. Mas Deus escolheu tratar comigo só na fé. É pela fé que eu caminho, lendo a Bíblia, como eu li agora com vocês. Mas sabe, o Espírito Santo tem me sustentado e dado força para caminhar todos os dias nessa fé. Eu quero pedir para você que me ouviu no dia de hoje, não perca a esperança. Hoje você tem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Mas hoje nós temos Jesus, o tão famoso homem, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Não desperdice essa oportunidade. Não espere, não perca tempo. Não pense mais. Se você está em pecado, não sei qual é, largue esse pecado para sempre. Deixe Deus tomar conta de você, meus irmãos. Deixe Deus tomar conta. Suicídio não leva a lugar nenhum. Pacto com o diabo não leva a lugar nenhum. Egoísmo egocêntrico e comisseração não leva a lugar nenhum. Aliás, leva ao inferno, leva a desgraça, leva a segunda morte, a perda total. Mas Jesus te leva para a vida, para a vida eterna. Não é fácil não, mas não é impossível. Porque Ele é o nosso sustentador, nosso redentor, o nosso bálsamo, a nossa força. E é nele que nós temos que ter essa esperança, porque se já está difícil assim, imagina sem Ele. E assim, meus amados, desculpe pela o vídeo longo, grande no dia de hoje, 1h40 praticamente. Porém, meus amados, que essa palavra seja de força para você que está aí me ouvindo. O Senhor é a tua força, a tua vida, a tua esperança, a tua solução, a tua eternidade. Tenha só mais um pouquinho de paciência, só mais um pouquinho. Tá acabando, meu irmão, tá acabando, minha irmã. Aguenta firme mais um pouco, porque tá acabando. Esse é o recado que Deus está dando para nós no dia de hoje. Ser firme mais um pouco de tempo. Porque quando virdes os homens se desmaiar por causa do bramido do mar, perplexidade entre as nações, haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. Lucas capítulo 21. Levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. A vossa redenção está próxima. Nós estamos nesse período, não tem dúvida. Então só mais um pouco de tempo, porque nós estamos quase lá. Não vamos morrer na praia. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa cuidar de cada um de vocês, abençoar cada um de vocês, dar força que vocês precisam, tirar vocês desse pecado, que vocês tenham a força para abandonar tudo que não presta e seguir essa rota chamada salvação na vida de vocês. Que nós possamos nos encontrar lá no céu, nos abraçar forte uns aos outros e dizer, olha, valeu a pena. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém.